E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, hoje a gente trouxe um tema aqui, que é um tema que eu gostei bastante. A gente, basicamente, a partir do pessoal do jornalismo, aqui a Nicole, todo mundo preparando as informações, porque a gente quis trazer as informações da reprodução humana. Então, recentemente, a gente participou do 39º Encontro Europeu de Reprodução Humana, que é um encontro anual. Basicamente, a gente participou à distância, olhando as informações, ali tudo que tem nos Twitters ali. A gente não foi presencialmente no congresso esse ano, já fui algumas vezes lá para o ASHRAE, que é esse congresso europeu. Esse ano eu não consegui ir, mas a gente se trouxe algumas coisas que foram as notícias da reprodução humana, notícias importantíssimas. E é interessante como a gente passa aqui falando, respondendo pessoas no YouTube, respondendo pessoas no Insta. A gente traz uma série de perguntas ali, uma série de respostas entre transferir embrião no terceiro e no quinto dia, e os novos trabalhos vão trazendo informações e a gente vai muitas vezes se desmentindo no caminho, aprendendo coisas novas. Então eu trouxe 3 trabalhos bombásticos ali, 3 aulas bombásticas que foram feitas ali no ASHRAE para trazer algumas informações importantes para vocês do mundo da reprodução humana, do mundo de quem quer engravidar, do mundo dos tratamentos, beleza? Então, se você gosta dessa informação, se você está fazendo a sua FIV, você não pode perder esse vídeo. Essas informações são realmente importantíssimas, então bora pro vídeo. Legal, pessoal? Se inscreve no canal, e eu pedi para vocês se inscreverem. Comenta aqui embaixo se alguma dessas informações ajudou vocês de alguma forma. E se ficou alguma dúvida, a gente volta aqui e grava para vocês, inclusive no café, quando as pacientes mandam aqui pra gente. Beleza? Luiz, qual que é a primeira informação bombástica? A gente acompanhou uma aula ali, um trabalho grande sobre infecção por Covid e qualidade seminal. E o título da aula era que as infecções por Covid, elas podem atrapalhar o sêmen num tempo prolongado, né? O que a gente chama de long-term sperm quality, ou seja, a qualidade seminal ao longo do tempo. E olha o que esse trabalho viu, que mesmo em casos leves de Covid, né, casos moderados, ele coloca casos moderados, leves e moderados, mas mais para os moderados, a repercussão no sêmen pode durar. Agora, quem chuta a quantidade de dias que pode durar aí? Quase 516 dias, pessoal, o sêmen muda de qualidade nas infecções por Covid. Em casos moderados, não em casos graves que a pessoa vai para UTI, em casos moderados, o sêmen pode perder qualidade até 2 anos depois que a pessoa pegou Covid. Super importante isso, né? A média ali de idade das pessoas, dos homens, era 31 anos de idade, então eram homens jovens que sofreram ali com a infecção por Covid e perderam qualidade seminal. A gente realmente não sabia isso, a gente achava que os retornos eram bem antes disso. É claro que existe uma média pós-Covid de 238 dias, mas sim, tiveram homens que não tiveram a mesma qualidade seminal até 518 dias depois. Luiz, o que fazer com essa informação? Difícil, né? Porque a gente imputa no tratamento das pacientes um prazo, e a gente sabe que tempo é ovário, né? A gente brinca que lá time is over. A gente brinca também que os pacientes têm uma janela de oportunidade dos tratamentos, e muitas vezes a gente põe isso na nossa conta. Então, quando a gente tem as infecções por Covid, a gente tenta de alguma forma melhorar o sêmen ou trabalhar bastante o sêmen no laboratório. Existem algumas artimanhas, mas vocês precisam sim ver que as pessoas tiveram esse sêmen alterado. Então foram ali 6 clínicas na Espanha, 6 clínicas que foram acompanhadas, né, que participaram desse estudo e chegaram à conclusão ali de 516 dias. Legal, né, pessoal? Essa é a primeira informação que eu queria trazer aqui para vocês. Segunda coisa, um ensaio clínico randomizado que discutiu ali a transferência em terceiro dia e em quinto dia. Então, só para você trazer todo mundo para a mesma página, foi um ensaio clínico randomizado. O que é isso, Luiz? Na verdade, é um estudo de intervenção onde o pesquisador realmente randomizava as pacientes. Então, um grupo dessas pacientes eram colocadas em um braço para transferir no terceiro dia, a outra era para colocar no quinto dia. E isso era feito, na verdade, as decisões ali eram feitas antes do início do tratamento, o que dá mais credibilidade para o estudo. Então, basicamente, foram um número grande de pacientes que foram incluídas nesse estudo, né? Foram quase 12 mil pacientes, então um estudo bem grande ao todo, que foram recrutadas em 21 centros. Olha que interessante, em 21 centros que participaram do estudo, de mulheres entre 18 e 43 anos de idade, que é basicamente o que a gente acompanha ali.
E a discussão era realmente essa, entre 2018 e 2021. Você vê que a gente está discutindo hoje, em 2023, um estudo que começou em 2018. Então, a ciência ela não é tão rápida quanto a gente imagina, mas as informações são decisivas. Né? Até porque muitas perguntas que começam hoje vão ser respondidas daqui 5, 6 anos. Muito do que eu respondo ali, às vezes, no Instagram com os estudos que a gente tem, eu até fico, às vezes, meio na dúvida se eu tenho tanto embasamento assim para responder aquela pergunta, mas os estudos vão entrando, a gente vai lendo os estudos, os meus pós-graduandos também vão estudando os assuntos e a gente vai evoluindo, não tem uma outra forma. Beleza? Então vamos lá, ó, estudo que correu de 2018 a 2021, comparou embriões de terceiro dia com quinto dia. De novo, só para colocar todo mundo na mesma página, hoje a gente acredita muito que o quinto dia é um embrião mais selecionado, é um melhor embrião, as taxas de gravidez são maiores. Mas o que esse estudo clínico randomizado viu? Viu que até 36 anos de idade não faz diferença transferir embrião na taxa de sucesso no terceiro ou no quinto dia. Isso, para vocês terem uma ideia, é realmente uma quebra de paradigma. A gente não tinha essa ideia, né, que a gente podia transferir embrião no terceiro ou no quinto dia. É claro que o caso a caso, né, se a paciente tem bons embriões ou não, isso basicamente a gente vai ter que ler o estudo todo e não daria para a gente falar aqui para vocês, mas até 36 anos de idade a gente não viu diferença, né? O estudo não viu, na verdade, não fui eu que participei do estudo, mas eu li o estudo, não viu diferença entre terceiro e quinto dia. Mas onde viu diferença, Luiz, em pacientes acima de 36 anos de idade? Então, qual que é a informação nova? Em pacientes com 36 anos ou mais, a gente ainda continua acreditando que o blastocisto é o melhor embrião para transferir. É o embrião que está mais evoluído ali. É o embrião que deveria ser cultivado até o quinto dia para transferência. Em pacientes jovens, quando você tem ali bons embriões, poucos embriões, você está habilitado a transferir no terceiro dia, que isso não muda a taxa de gravidez dessas pacientes. Legal demais, né? Muito legal esse estudo, realmente é uma quebra de paradigma, é um estudo grande, com 12 mil pacientes, randomizado em 21 centros, é multicêntrico, então esses estudos realmente devem ser considerados na decisão clínica. Última notícia de hoje, pessoal, para não ficar um vídeo muito comprido aqui, sobre ovário policístico. Olha aqui, informação bombástica, né? Há pacientes que têm ovário policístico ao longo da vida, ou seja, que é essa síndrome que a gente discutiu bastante aqui no canal, né? É uma anovulação, uma disovulia que a gente chama do tipo 2 da OMS. Quem quiser saber mais um pouco sobre como que é isso, né? Como que o eixo funciona ali, quais são os principais problemas. Basicamente o ovário policístico, então a paciente não recruta folículo de forma adequada, existe toda uma endocrinopatia por trás ali do processo, e a paciente muitas vezes não menstrua. Então o que o estudo viu? Viu que pacientes em ovário policístico, as pacientes dobram o risco de câncer durante a menopausa. Olha que informação importante, as pacientes que têm ovário policístico durante a vida, elas têm 2 vezes mais chances de ter câncer de endométrio ali na menopausa, para diagnóstico de câncer de endométrio. Bom, para ser sincero, essa é uma informação que a gente mais ou menos já tinha. Essa é uma informação que vem corroborar ali porque que o endométrio tem que funcionar ao longo do tempo, porque que ele não pode não ser antagonizado pela progesterona ao longo da vida da paciente, né? Quem estudou ovário policístico sabe que a paciente ela tem um estrógeno ali no começo, né? Muita estrona também, tem os estrogênios, e ela não é antagonizada pela progesterona, então essa multiplicação do endométrio faz aumentar o risco de câncer de endométrio lá na terceira idade pós-menopausa. Legal, né? Bom demais assim ter essa informação. Por quê? Porque existe sim correção para isso, existe profilaxia durante as pacientes, durante a vida reprodutiva. Nesse estudo foram estudados ali, nesse estudo foram incluídas 2 milhões de pacientes, um estudo realmente muito grande, que viu esse risco 2 vezes aumentado. Bom, Luiz, qual a informação que você pode trazer? Esse risco de 2 vezes aumentado é um risco absoluto, que a gente chama. A paciente tem 2 vezes mais risco de ter câncer de endométrio. Só que o risco relativo, na verdade, isso é um risco relativo, quando você olha o risco no número de pessoas ali absoluto de ter câncer de endométrio, você vê que o câncer de endométrio é um evento muito raro na menopausa. Então você aumenta, sei lá, 0,1% das pacientes tem, né? Aqui são 11 pacientes a cada 100 mil pacientes, então é bem menos do que 0,1%, passa para 0,02%. Então ainda o risco é muito raro de ter câncer de endométrio. Mas quando você pega pacientes que tiveram ovário policístico e que não tiveram, durante a vida você vê que o risco é 2 vezes maior, mas lembra sempre que em números absolutos são 11 pacientes a cada 100 mil pacientes que vão ter. E é claro que você acrescenta risco ali. Tá bom?
Legal, pessoal. Eram essas 3 informações que eu queria trazer para vocês: a mudança de paradigma da transferência do terceiro para o quinto dia, o risco de câncer de ovário e o Covid não é uma infecção simples. E aí, o que a gente está fazendo? A gente está olhando outros tipos de infecção agora para saber realmente quais são os impactos. A gente sempre soube que os homens ali, quando tem febre, tem outros tipos de infecção, se isso impacta ou não impacta o sêmen. A gente sabe que quase todas elas impactam, o que a gente não entende completamente é por quanto tempo isso perdura, tá bom? Legal, pessoal, um grande abraço para todo mundo aí, obrigado por se inscreverem no canal e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.